especial, porque é o último domingo desse ano em que a gente vai estar aqui, né, fazendo o Apegando-se ao vivo. A gente vai dar uma pausa aí das festas de final de ano, férias. Depois a gente avisa quando é que a gente vai voltar. Mas vamos orar aqui, porque esse foi um ano muito, muito precioso, de muito crescimento na palavra, né? Senhor, obrigada, Deus. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigada pelo apegando-se às Escrituras, obrigada por cada pessoa que participa aqui, Senhor, a cada domingo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que ela é realmente, eu não canso de dizer, que ela é luz que ilumina o nosso caminhar, Deus. Ela é lâmpada, ela é aquela, Senhor, que nos guia, Senhor. Ela é a bússola que nos orienta, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Que esse estudo, Senhor, que o apegando-se seja apenas uma isca, Senhor, né? Uma isca que gere em nós o desejo de te buscar mais, de ler a tua palavra, de ter esse entendimento da tua palavra, Senhor. Gere em nós, Pai, mais e mais esse desejo, em nome de Jesus. Como é bom aprendermos sobre as Escrituras, né? Sejam todas bem-vindas aqui. A gente está começando e aí a gente vai falar sobre, fazer uma recapitulação, né, do que a gente falou domingo passado. Domingo passado, a gente falou números 28 e 29. A gente falou muito sobre ofertas, né? Quem lembra aí que tinha as ofertas diárias, as ofertas semanais, as ofertas mensais, todo primeiro dia de cada mês, né? E as ofertas envolviam sempre animais, sangue de animais, animais perfeitos, né? Animais puros. E isso nos remetia muito e nos remete muito a Jesus Cristo, né? Ele que é o nosso Cordeiro, ele que foi imolado, que foi morto, que teve o seu sangue derramado por nós. Então, a gente fez essa comparação, essa associação, né? Que todas aquelas ofertas que eram oferecidas pelos israelitas, todas aquelas festas apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. E aí a gente passou por elas, a gente até viu aqui que a gente já tinha visto, inclusive, né, algumas dessas festas, ofertas no livro de Levítico. Então, Deus estava ali fazendo uma recapitulação também para aquele povo, né, aquele povo que já estava à beira, ali à porta da terra prometida, e Deus estava reforçando alguns princípios, os valores, como ele gostaria de ser celebrado, como ele gostaria de ser lembrado, como Deus, mais uma vez, reforça que o que ele mais quer da gente não é rituais de religiosidade, mas o que ele quer é um relacionamento, né? É o nosso coração. Então, a gente viu isso em números na semana passada, e a gente viu aí no capítulo 29 falando muito sobre as festas, né? Expliquei cada festa, festas das trombetas, festas de Pentecostes, né? A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Então, se você quiser rever tudo isso, você vai lá no Apegando-se às Escrituras, no YouTube da Anglicana ZN, tem tudo lá que você pode revisar, você pode ouvir de novo, não é? Falando sobre essas festas também e sobre todas as ofertas. E aí, no capítulo 29, quero só aqui trazer para vocês rapidinho, no final do capítulo 29, termina assim, ó. Eu vou ler para vocês o 39 e o 40. Além dos votos que fizeram e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que lhes são designadas, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal, de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. E assim a gente terminou Números 29, né?
E aí, a gente viu aqui nesse finalzinho que ele falou além dos votos, né? Então, Deus já tinha falado antes sobre votos. E nesse capítulo de hoje, o capítulo 30, a gente vai estar em Números 30 hoje, né? A gente vai começar nele. Deus vai continuar falando sobre votos. É um capítulo curto, mas é um capítulo que traz muito, muito, muito ensino, muito, muito dos princípios, dos valores de Deus, do reino de Deus para a nossa vida hoje. Você pode perguntar, ah, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui hoje? Vai falar sobre voto? Não. Você está no lugar certo. A gente vai falar sobre compromisso, sobre o poder da nossa palavra, sobre o nosso sim, sim, não, não, sobre o sair de cima do muro, sobre um posicionamento, porque você e eu somos filhas e filhos de Deus, né? E a gente vai ver isso aqui. Então, aqui, Deus, ele estava trazendo esses princípios. Ele vai falar, nesse capítulo 30, sobre os compromissos, sobre os votos. E esses votos, a gente vê, assim, que não era uma obrigatoriedade, não era uma coisa que Deus imputava para o povo fazer, né? Mas era algo que partia da iniciativa mesmo de cada pessoa. E era oferta de gratidão a Deus. Veja, era uma oferta de gratidão a Deus por algo que alguém tinha recebido, né? Ou uma oração respondida, ou algo que Deus realmente tinha contemplado aquela pessoa. Hoje esse sentido de voto mudou muito. Hoje está meio que associado à barganha, né? Ah, eu vou fazer um voto para eu receber isso de Deus. Não é isso. Não é isso, né? Não é sobre isso. Deus não precisa que a gente dê algo a Ele para Ele fazer algo por nós. Na verdade, Ele já deu tudo por nós. Ele já entregou tudo por nós, né? Quem mais precisa lidar com compromisso é a gente, né? É sobre nós. E aí, sobre isso, eu quis pegar logo aqui no começo o exemplo de Ana. Está lá em 1 Samuel 1:11. Você pode ir anotando aí, eu sei que Priscila já está aí, nosso copilot. No livro de 1 Samuel 1:11, a gente vai ver que Ana, ela queria muito ter um filho, né? Samuel, o profeta Samuel. E aí ela faz esse voto para Deus. Ela era humilhada pela outra esposa do seu marido, e ela vivia chorando, ela queria muito ter um filho. Então, olha só o que diz o verso 11. E Ana fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu lhe dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Veja que maravilha, né? Aqui, Ana está dizendo assim: olha, Deus, eu quero muito ter um filho, eu quero muito, é o meu desejo. E se o Senhor fizer isso, eu vou dedicá-lo ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados, né? Que aqui remete ao voto do Nazireu, que a gente já falou sobre isso lá em Número 6. Se você quiser saber o que é o voto do Nazireu, volta lá em Número 6, que tem lá um capítulo inteiro falando sobre o voto do Nazireu. Então, aqui a gente vê que essa oferta de Samuel, esse voto de Ana, é mais como uma oferta de gratidão ao Senhor. E é assim que deve ser, né? Então, vamos lá. Números 30, eu vou ler do 1 ao 3. Vamos lá. Pega aí sua Bíblia, pegue o seu cafezinho aqui, que eu já peguei o meu. Pegue sua água, pega caneta, tudo para a gente anotar bem direitinho. Vamos lá. Então, Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isso que o Senhor ordena. Números 30. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Aí você grifa aí, mas terá que cumprir tudo o que disse. E você pode perguntar assim, mas Ana, isso aqui está em Números 30, Antigo Testamento, é a lei antiga, é o passado, né? Isso já não acontece hoje.
Aí a gente vai dar um pulo lá para Mateus 5, 33, 37. Mateus 5, Evangelho de Mateus. É Jesus, Jesus, Novo Testamento, que vai num monte, reúne aquela multidão e ele vai dizer o quê? Olha, a partir do versículo 33, Mateus 5, 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha só, Mateus 5, versículos do 33 ao 37. É Jesus, é Novo Testamento, é atualidade, é para hoje. Se você fez um voto, você cumpra tudo o que você disse. O que é que a gente vê aqui, né? Números 30, Mateus 5, é a mesma palavra, gente. Se você fez um compromisso, cumpra. Ah, eu pedi um dinheiro emprestado. Vou pagar dia 30. Passa dia 30, dia 5, dia... Eita, nem pago, nem dou satisfação. Você não deu sua palavra que você ia fazer? Então faça. Eita, vou ter uma prova. Vou ter que estudar para essa prova. Eu vou estudar para essa prova. Enfim, não sei nem se você fez um voto com alguém, com um pai, um marido, enfim. Aí não estuda, tira um zero, né? Não cumpre com aquilo que você disse. Estou falando só exemplo assim. Mas quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei que eu tive recentemente com Mari, minha filha, né? E uma coisa que ela lembrou, veja só, ela falou assim: Mãinha, eu me lembro, eu pequena, toda arrumadinha, né? Toda penteadinha, arrumadinha, esperando, esperando é, você e Painho para a gente ir almoçar fora. A gente ia sair, ia fazer um passeio. E eu fiquei esperando, esperando, esperando. E eu me lembro de você depois dizer: não, a gente não vai mais. E veja só, uma coisa de uma criança, como marca você dizer uma coisa, você prometer uma coisa e você não cumprir. Estou dando um exemplo bem simples aqui, mas trazendo isso para os nossos relacionamentos. E aí eu falo marido e mulher, pai e filha, mãe e filha, o genro, nora, o que você quiser colocar aí de relacionamento, namoro, né? Você prometeu ser fiel, seja fiel. Você prometeu é, uma aliança ali com alguém, cumpra com essa aliança. Você prometeu algo a alguém, cumpra. Ah, mas vai exigir esforço. Ah, mas eu vou ter que sair daqui para ir não sei para onde. Você não cumpriu, você não deu sua palavra, então faça. É sim, sim, não, não. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Né? Aí a régua sobe aqui, porque foi Jesus que falou. Mas vamos lá que tem mais. Olha o Salmo 50, 14, o que é que Davi fala? Salmo 50, 14, diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Que lindo, né? Salmo 50, 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. O voto, gente, é uma expressão da nossa gratidão a Deus. Não deve ser algo assim que traga peso para a gente, né? Mas algo que você lembra assim, poxa, eu estou fazendo isso pelo meu Senhor, em gratidão a Ele, né? E aí, Eclesiastes, a gente vai continuar já em Números 30, mas vamos dar uma base aqui. Eclesiastes 5, 4, 5 diz assim: olha, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 5, 4 e 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Se você deu a sua palavra em alguma coisa, cumpra.
Se você fez um voto com Deus, cumpra. Eu não sei qual é o voto que você fez com Deus ou que você vai fazer com Deus, mas assim, essa época, como eu coloquei lá na chamada, essa época de fim de ano, né? A gente faz muitas listas e reflexão, o que é que a gente planeja para o próximo ano, isso é maravilhoso. Mas vamos fazer algo que a gente possa cumprir, né? Olha só o que diz lá em Provérbios 20 e 25. Provérbios 20, 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto, né? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. E aí eu só vou pensar nas consequências depois que eu fiz meu voto. E aí eu volto lá para o exemplo de Ana, em 1 Samuel. Ana orou, Ana queria muito ter um filho, aí ela engravida. Aí ela tem esse filho. Mas o que foi que ela disse lá, quando ela fez o voto, quando ela estava chorando na igreja ali, querendo o filho, ela disse que se ela tivesse o filho, se Deus desse o filho a ela ia consagrar, entregar ele pelo resto da vida dele. Aí vamos supor agora que Ana, poxa, eu fiz esse voto, mas eu não pensei, como é que o único filho que eu tenho eu vou entregar para o Senhor? Ah, não, o Senhor vai me perdoar. Ele é bonzinho, ele é amoroso, ele vai me perdoar. Não vou dar meu filho, não. O único filho, Deus vai me entender. E aí ela não dava Samuel. E a gente não veria o propósito de Deus se cumprindo na vida de Samuel, o grande profeta Samuel, que foi quem ungiu o rei Davi, né? Aí a gente não pensa nas consequências. A gente faz. E é isso que Provérbios está dizendo: olha, é uma armadilha você fazer um voto precipitadamente e só pensar depois. Se você pensar direitinho, planeja, vou fazer isso e vou cumprir, né? Tem gente que diz assim: eu vou passar um ano sem refrigerante. Quando chega em fevereiro, no carnaval, já está tomando uma coquinha zero, né? Então, assim, se você não consegue com a Coca Zero, ora ao Senhor, né? E mais assim, a tua palavra, se você fez, cumpra. Então pensa, Deus, eu não vou conseguir passar um ano sem Coca Zero, eu vou passar só janeiro. Assim, veja que não é sobre Deus, é sobre você, é o que eu disse no início, né? Então a gente, vou passar um ano sem comer pão. É, mas veja, qual o propósito de passar um ano sem comer pão? Qual o propósito de passar um ano sem refrigerante? Porque não é assim, porque eu quero emagrecer. Porque se eu fizer isso, eu vou perder umas gordurinhas na minha barriga. Misericórdia, né? Misericórdia, porque não é esse o sentido aqui do que a gente está ensinando sobre voto e sobre compromisso com Deus, né? É algo que você vai fazer. Deus, eu vou deixar um ano, vamos supor assim, tipo, um ano, 3 meses, vamos lá, 3 meses sem comer pão. Porque nesse período eu vou me dedicar à tua palavra, que é o pão que sacia a minha alma, que é o meu alimento. Jesus, me ajuda, né? E você faz esse voto antes com o Espírito Santo para que ele te ajude a cumprir esse voto. Não assim, ó, né? Na doida, vou na doida e vou fazer. Então, é muito sobre isso, né? Você orar, ouvir de Deus, o que que Deus quer, o que que Deus quer, como é que eu vou demonstrar para Deus a minha gratidão? Vou passar 3 meses, e esses 3 meses eu vou mergulhar na palavra, e eu vou me alimentar do pão da palavra, né? E aí você vai, tem dia que vai ser difícil, aí você ora, Jesus me ajuda, e aí você vai, né? É isso. Mas vamos lá, agora entrando realmente aqui em Números 30, eu vou continuar aqui no versículo, a partir do versículo 3. Veja, no versículo 3, 4 e 5, Moisés, aqui Deus vai instruir Moisés para trazer essas. Veja que aqui é tudo Deus falando para Moisés para falar para os líderes, né? Para o povo ali, para os líderes da tribo, nesse capítulo especialmente. Então, Deus está dando instruções, de novo, princípios ali para aquele povo, né? E aí ele vai trazer aqui sobre essa questão do voto da filha mulher e o pai dela, e quando a filha mulher está na casa do pai. Então vamos ler aí do 3 ao 5. Quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai, fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser,
então todos os votos e cada um dos compromissos a que se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Então, a gente vê aqui nesses versículos que o pai, ele é autoridade sobre a filha. O pai, ele é a cabeça da família. Então, se a filha fizer um voto e o pai disser, não, você não vai fazer esse voto, o voto, ela não faria o voto. Mas se o pai se calasse, não dissesse nada, consentisse, beleza, né? Foi isso que aconteceu com Ana. A gente vê que Ana, ela era uma mulher casada, né? A gente vai falar disso aqui. Eucana era o marido dela. E quando ela fez o voto, Eucana consentiu, né? Mas se Eucana, o marido dela, tivesse dito, não, Ana, você não vai fazer esse voto, você não vai consagrar o nosso filho a Deus. Aí o voto dela não seria válido, né? Porque naquela cultura, a figura do homem, né? O homem era autoridade sobre a mulher. Lembra que a mulher era vista como alguém, né? A gente falou isso aqui, acho que foi em Números 27, né? Sobre as filhas de Zelofeade, né? Elas não tinham direito à herança, elas, né? Não tinham a voz, vamos dizer assim, elas eram vistas como alguém sem direitos, as mulheres. Então, o homem era a autoridade, era a cabeça ali sobre elas. O pai sobre a filha. Agora a gente vai entrar na questão da esposa e do marido. Vamos lá. Então, no versículo 6, diz assim: se ela, a mulher, se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou seus compromissos que ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pelo qual ela se obrigou. E o Senhor a livrará, né? Então aqui a gente vê que o marido é autoridade sobre a esposa. Se o marido se calar, consentir, beleza. Se o marido se opor, anula o voto. Foi o que eu falei de Elcana. Elcana consentiu, então o voto de Ana foi válido, né? Aí você vai dizer assim: ah, essa história de marido ser autoridade sobre a mulher, o homem ser cabeça da casa, a mulher ter que se submeter. Mulher fez um voto, se o marido não concordar, isso, ó, isso é Antigo Testamento, isso é Números 30. Aí a gente vai lá para Efésios, Novo Testamento, Efésios 5, 22 ao 28. Segura aí, se ajeita na cadeira, esposa, mas tem por marido também. Mas se ajeita aí, não saia da sala, não saia da sala, né? Olha o que diz Efésios 5, 22 ao 28. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Grifa aí essa palavra, sujeitem aos seus maridos, ou submetam-se aos seus maridos, como a quem? Como ao Senhor. Aí vem o 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Uau! Pois o marido é o quê? Ah, ficou lá em Números? Não, ficou no Novo Testamento também. O marido é a autoridade, o marido é a cabeça. E nós, como esposas, né, devemos nos submeter, obedecer ao nosso marido. Ah, minha filha, você não conhece o meu marido. Olha, eu estou falando aqui, eu não vou entrar nessa seara aí, não. Mas eu vou lhe dizer que a gente tem uma reunião mensal sobre casais e é maravilhosa. E é maravilhosa essa reunião. Ah, um minutinho só, um minutinho só. Ai, meu Deus, chegou uma entrega aqui. Eu não tenho como pegar, mas tudo bem, vamos lá.
Então, mulheres, sujeitem. Aí o versículo 23 diz o quê? Pois o marido é o cabeça da mulher. O cabeça da mulher. O marido é o cabeça, né? Então, a gente vai seguindo aqui. Olha só o que diz Efésios 24, 5, 24. Pois, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a quê? Aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Para o quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, o que é que diz aqui? Olha, está falando aqui a mesma coisa que está falando em Números 30, né? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Ah, você está achando pouco? Vamos lá ver Tito 2, 4 e 5. O que é que diz Tito 2, 4 e 5? Diz assim, ó. Assim, ela está falando para as mulheres mais velhas orientar as mulheres mais novas. Tito 2, 4 e 5. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só o que é que diz isso. Sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só, né? Que coisa. Jesus amado, Jesus amado. É maravilhoso, né? Então vamos lá. E aí, a partir do versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Isso, números 39, tá? Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou uma mulher divorciada será válido. Então, no caso da viúva ou da divorciada, ela tinha independência, né? Nesse caso, porque ela não tinha marido, nem tinha um pai, não tinha um homem ali sobre a cabeça sobre ela, não é isso? Então, vamos lá. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se no juramento, por juramento a um compromisso, e o seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular, quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saírem dos seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se a si mesmo. Versículo 13, né? E aqui, então, a gente vê aqui que o marido realmente, né, tem autoridade sobre essa mulher aqui. No versículo 13, eu estou no versículo 13, né? Que diz assim, olha, que fala assim: o marido poderá confirmar ou anular qualquer voto, né? Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma que todos os seus votos ou compromissos, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos que a obrigam. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Então, aqui, ó, esse versículo 14, essa coisa do ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu, também traz essa coisa assim do quem cala consente, né? Do quem cala consente. E aí, quando um marido se cala e consente, eu vou dar só um exemplo assim. Vai que a mulher resolveu pintar a casa. Vamos dar um exemplo bem prático, né? A mulher resolveu pintar a casa. Vou pintar a casa, tá certo? Tá certo. Só que aí, vou pintar a casa, tá certo. E aí o marido se cala, né? O marido se cala e
tudo bem. Aí quando ela pinta a casa, depois que ela pinta a casa todinha, aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: "Ah, não gostei. Não ficou bom. Para que você foi pintar essa casa?" Aí, "Ô, gente, por que você não falou quando eu te disse que ia pintar a casa? Você não disse nada. Então você consentiu. Vem daí, né? O quem cala consente. Mas assim, essa coisa do quem cala consente, eu volto para aquela história de Jesus, né? Que a nossa palavra Jesus ensina ou não. A gente precisa se posicionar e a gente precisa ter uma escuta ativa com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, né? Você vai fazer algo, algum compromisso que você vai fazer, veja. E aqui, quando ele fala de que obriga a humilhar-se a si mesmo, também a questão do jejum pode ser um exemplo, né? Você vai, conversa com seu marido, alinha com ele, né? Meu amor, veja, vou fazer esse jejum de não sei quanto tempo, sei que. Você concorda? O que é que você acha? Ele pode dizer, minha filha, eu não acho que isso. É negociação, né? É conversa, é parceria. É, eu acho que é muito sobre isso, antes da gente levantar uma bandeira aqui de feminismo ou qualquer outra coisa, que não é isso. É a questão de você ter uma parceria com seu marido, de você negociar as coisas com ele, de você conversar antes de fazer qualquer compromisso, de ouvi-lo, e de o marido também eu falar e a mulher também ouvi-lo. Não é assim, eu não vou falar mais não, a opinião do meu marido não vale nada. Que é isso? A opinião do seu marido. Como é que você pode dizer isso, né? A opinião do seu marido é valiosa sobre você. É a opinião do seu marido. Às vezes aqui em casa eu tô cheia de coisas, assim, algumas coisas para fazer. Aí eu sempre falo, B, me ajuda aqui. Eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. O que é que tu acha? O que é que eu devo fazer? E aí ele, às vezes ele dá uma solução assim, bem, né, que não é trazer uma solução, mas ele me escuta, ele diz, por que você não faz isso? Ou por que você dá uma sugestão assim? E aquilo traz luz para mim, né? E eu vejo que, poxa, realmente, se eu me precipitasse em assumir alguma coisa, é, talvez eu não fosse o certo. Então, até algum convite que você recebe, alguma coisa, meu amor, e aí? Isso aqui, você acha que dá para fazer, dá para assumir, né? Isso aqui, alinha com teu marido, alinha, né? Tem essas coisas assim também, de família. Vamos, não sei o que, vamos. Seu marido, você já perguntou ao seu marido, né? Alguma viagem que você quer fazer, alinha, né? Tudo alinhado, tudo conversado, tudo negociado. Então, não é que você vá é, só baixar a cabeça e dizer e se submeter. A submissão aqui, né, principalmente marido e mulher, é mais sobre andar juntos, é mais sobre andar em parceria, né, em estarem em acordo, na mesma missão, né? E é tudo sobre o Senhor, porque veja só, aqui, né? Deus ele está trazendo instruções para aquelas pessoas ali que estavam entrando numa terra prometida, estavam entrando num lugar numa promessa, e o próprio Deus tinha sido fiel a eles. O próprio Deus teve um compromisso de fidelidade com eles. Quem é o nosso maior exemplo de fidelidade, de compromisso? É Deus com a gente. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Então, o Senhor, Ele fez esse compromisso conosco e Ele cumpriu. Ele tinha feito um compromisso ali com aqueles israelitas. A gente lembra disso, né? Deus, Ele chamou Moisés e Ele deu ali uma promessa para aquele povo. E Deus foi fiel. E Deus cumpriu, né? E Deus, ele quer isso da gente, ele quer ver na gente esse compromisso. O casamento é uma aliança, é um compromisso, né? É para a eternidade, é diante do Senhor, é com o Senhor. Então, assim, não desista do seu compromisso, né? Não foi um voto precipitado que você fez, né? Você namoro, teve noivado, né? E tudo. Então, cumpra. Às vezes é difícil, mas o Senhor ele está conosco, o Senhor ele não nos abandona.
não é? Se você é viúva, se você é divorciada, você tem o Senhor, cabeça sobre você. Você também não está sozinha, né? O Senhor, ele tem um compromisso com você. O Senhor, ele tem uma aliança com você, viúva, com você, divorciada. O Senhor tem uma aliança com você, casal. Ele tem uma aliança. Então, que a nossa fidelidade ao Senhor nos ajude a honrar os nossos compromissos, os nossos votos, dia após dia, seja qual for o compromisso. Aqui está falando muito sobre casal, né? Sobre uma aliança de casamento, mas em todos os seus compromissos. Reforça essa aliança, reforce o seu compromisso. Compromisso com você mesma também, né? Com seus valores, com seus princípios. Vamos fazer isso, né? E aí, olha, vamos terminando aqui o capítulo 30, números 30. O 15 e o 16. Olha, eu consegui ler todo esse capítulo, porque também é curtinho. Vamos lá. Se, contudo, o marido anular, né, algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. Veja que interessante, né? Porque se a mulher fez um voto e o marido se calou, consentiu, aí passou um tempo, ele vai reclamar, não tem mais direito, né? Não tem. Aqui está dizendo assim, olha, o marido é que vai sofrer as consequências por não ter anulado no tempo certo aquele voto. Se ele não anulou, não tem, não tem. A mulher está ali cumprindo o voto dela. O marido teve o tempo para consentir, não consentiu ou não anulou, ele que sofra as consequências, né? Então, veja isso. É a questão aqui do posicionamento desse marido, o posicionamento desse homem como sacerdote do seu lar, como cabeça, né? Sobre a mulher. Mas vamos lá no 16, então, versículo 16 e último. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, entre um pai e sua filha moça, que ainda vive na casa do pai. Então, a gente viu aqui esse capítulo 30, exclusivo sobre essa questão de votos, de compromisso, da filha mulher na casa do seu pai, da mulher esposa, né, que tem ali um marido, da mulher divorciada e da mulher viúva. Então, como era essa questão aí dos votos dessas mulheres naquela época, né? E eu quero terminar aqui trazendo Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Eu sei que é um versículo, né, forte, mas assim, é para a gente trazer. Né? Aqui a gente está estudando as escrituras, nos apegando às escrituras. Não vale muita coisa a gente estar tá aqui todos os domingos, durante esse ano todo, a gente teve aqui às 8 horas da manhã ouvindo, se não houver uma prática. Tem coisas que são difíceis de fazer, tem, mas é a palavra de Deus, não muda. Então não tem conchavozinho, não tem eu faço isso, não faço aquilo, não. É obedecer, né? É obedecer o que a palavra está dizendo. Então a nossa língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, não vá fazendo compromisso assim precipitadamente. Vá pensando, vá planejando, porque o que a gente fala, o que a gente promete e o que a gente não cumpre, a gente sofre as consequências. A gente sofre a consequência. Quer dizer, a gente sofre, no meu caso, a gente sofre a consequência de uma filha adulta, 34 anos, ter uma memória de um pai e uma mãe que prometeu uma coisa e não cumpriu, né? Veja que coisa. Então, a gente precisa refletir bem nas nossas palavras, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente promete, naquilo que a gente diz, né? A nossa palavra, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Amém? Amém. Fechando aqui agora o estudo de números 30. Eu queria só trazer assim para a gente aqui porque a gente está terminando hoje o apegando-se às escrituras desse ano de 2025, né? E aí eu fui buscar algumas datas, fui buscar aqui algumas coisas que refletem para esse ano.
né? Veja, em 18 de fevereiro de 2024, a gente começou Gênesis. Nesse dia, nesse 18 de fevereiro de 2024, a gente estudou os 3 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1, 2, 3, né? Aí passou o ano de 2024 todo em Gênesis e em Êxodo. Em 19 de janeiro de 2025, esse ano, a gente recomeçou Apegando-se, e aí nesse dia, nesse 19 de janeiro de 2025, a gente fez uma recapitulação, foi muito bom, né? A gente fez até uma dobradinha, eu e Kátia, tá tudo gravado lá. A gente fez um resumo de Gênesis e Êxodo. A gente fez um resumo do que a gente tinha estudado no ano de 2024. Isso foi em 19 de janeiro de 2025. E aí, no dia 2 de fevereiro de 2025, né, desse ano, a gente iniciou lá atrás Êxodo 25 e 26. Êxodo capítulo 25 e 26. Por quê? Porque no ano de 2024 a gente estudou o livro de Gênesis todo e o livro de Êxodo até o capítulo 24, a gente parou, né? E aí, quando a gente voltou esse ano, a gente voltou em Êxodo 25 e 26. E aí, veja, esse ano a gente passou, a gente concluiu o livro de Êxodo, a gente concluiu Levítico todinho, né? Aquelas leis, todo aquele estudo lá de Levítico. E depois a gente veio para Números. E hoje a gente está terminando em Números 30. Ah, mas a gente não terminou em Números 36. Faltam 6 capítulos ainda de Números. Mas aí a gente para aqui em Números 30 e aí a gente retoma, não é? Quando a gente retomar, não sei se em fevereiro, em janeiro, a gente vai ver ainda, sem ansiedade, porque a gente vai entrar de férias. E aí a gente vai retomar os 6 capítulos que faltam aí de números, né? E aí eu queria só lembrar assim como é bom a gente fazer essa leitura, né, da Bíblia estudando. Aí você pode dizer, mas passa tanto tempo, né, em cada capítulo, às vezes a gente faz 2 capítulos, mas não mais que isso, né? Mas porque é o objetivo do Apegando-se aqui às Escrituras é a gente estudar assim no domingo e aguçar o seu apetite para que você tenha fome da palavra e leia essa palavra todos os dias. E aí você pode fazer o seu plano de leitura bíblico. Você pode, já que a gente está aí começando, vai iniciar um novo ano, não fica só no domingo com a leitura. Pega um plano da Bíblia e lê todos os dias. Lê os evangelhos, começa pelos evangelhos, ou começa pelo Antigo Testamento, não sei. Ou lê Salmos, não sei, Provérbios, enfim. Como Deus te direcionar. Mas o importante aqui é que a gente esteja realmente famintos pela palavra, famintos pela palavra de Deus, né? É, a gente não consegue. Veja que a gente tem falado tanto aqui sobre princípios e valores. E hoje o mundo, ele tem tantos princípios e valores contrários à palavra de Deus. Nós, como cristãos, né, como filhos e filhas amadas do Senhor, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa é, ter os valores da palavra, trazer os princípios para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aí a gente fala hoje de compromisso, mas tantas coisas no nosso dia a dia, na relação no trabalho, relação com as pessoas, sabe, em todas as coisas, no casamento, família, ministérios. Como é bom a gente ser totalmente direcionado e orientado pela palavra de Deus. Não negligencie a leitura. A gente vai ter um período aí de férias, sim, mas não de férias da palavra, né? E a gente retoma depois. Mas aí eu vou parar aqui para a gente ir para os comentários agora, mas trazendo assim para a gente a importância, né? Hoje especialmente, a importância
daqueles compromissos que a gente fizer com o Senhor. Se você fez, cumpra com o Senhor, com o seu cônjuge, com seus pais, com quem você fizer. A sua palavra, ela é fonte de bênção. A sua palavra, ela tem poder de vida, de morte. Seja a sua palavra sim, sim, não, não, não é? Amém, gente. Vamos aqui, eu vou parar aqui para a gente comentar, e aí você pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode é, falar, aí fazer os seus comentários. Oi, amada. Tava aqui, assim, bem grudadinha, vendo essa sua retrospectiva aí. Incrível isso, né? Os 5 primeiros capítulos e a gente tá nesse processo, como a santidade é um processo, essa busca é um processo. Mas eu já sei interessante, até vim buscar também, que eu estava lendo hoje o devocional que se chama A Corrida, e que diz, 2 Timóteo 4:7, onde Paulo diz: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E achei muito interessante que o último parágrafo diz assim: sua fé em Deus não é provada pelo começo da corrida, mas por perseverar até o fim. Anunciar publicamente o seu compromisso com Cristo. Vê só como está alinhada a palavra de hoje. Na sua igreja, não se compara com uma vida devotada à sua causa. Use Paulo como seu modelo, viva a sua vida de tal maneira que um dia você possa dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aí, assim, eu disse: meu Deus, como está alinhada a palavra de Aninho de hoje, de compromisso, né? O nosso devocional do dia. E Deus faz assim, ele ratifica, né? Ele traz. Então, obrigada por esse compromisso, né? Porque é um compromisso assumido, né? Com o Pai antes de tudo. É, Acho que assim a gente não tem um estudo tão valioso como esse, né? Principalmente do Antigo Testamento, embora lá tenha vários, né? De outros, mas porque não é uma leitura é, na superfície, né? É uma leitura profunda, né? Um estudo profundo e que traz hoje para a nossa vida reflexão e nos dá isso, né? Assim, perseverança com o nosso compromisso com Cristo, né? Então, quero agradecer, por isso que eu queria finalizar também assim com isso aqui, agradecendo, né? Porque não é um dia de vocês, na realidade, para estarem aqui falando. Eu sei o que é é a semana, né? Estudando, se aprofundando para poder estar aqui falando da palavra. Então, é um compromisso com Cristo de profundidade, né? Então, que Deus abençoe vocês, abençoe esse dom do ensino, né? Porque é um dom, né? Do ensino. E pode ter certeza que a semente está plantada, está sendo regada, não só plantada, né? Mas plantada, regada. E para a gente, eu gosto de dizer isso, né? Não teve um do Apegando-se às Escrituras que eu não tenha assistido e tenha me engrandecido, né? Com a palavra. Então, que Deus abençoe. Agradeço demais e que a palavra de Deus seja sempre isso, né? Essa base renovadora, não olhando ontem, mas olhando ontem e vivendo o presente. Então, que Deus abençoe. Muito bom. Amém, amém. Obrigada, Lari. Pris, Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer, né, por esse momento. Eu estava falando, inclusive, essa semana, que para mim tem sido grandioso, de fato, de apegar as escrituras, aprender a palavra, né, estar aqui presente, não só aqui, mas semanalmente com a palavra de Cristo na célula também da igreja. Para mim está sendo engrandecedor aprender de fato, porque quanto mais a gente aprende, mais próximo, né, a gente está. E o relacionamento se torna mais íntimo. Então, de fato, agradecer imensamente por esse momento, pela dedicação de vocês, né, estar aqui com a gente, estar trazendo e somando, né, a nossa vida a cada dia. E desse capítulo final,
eu vejo muito que Deus, ele não quer promessas vazias, nem discursos bonitos, né? Ele quer, de fato, fidelidade, ele quer, de fato, coerência, ele quer, de fato, um compromisso, né, com a palavra dele. Ele leva a sério nossas palavras, né? Como a Aninha mesmo falou, né? Ter cuidado ali com a boca. Eu lembro até que Najinha, minha líder de célula, ela passou 30 dias trazendo para a gente um estudo relacionado só essa questão da nossa língua, né, das coisas que a gente deve falar e proferir. E foi sensacional também esses 30 dias de como a gente não murmurar, né, de como a gente trazer sempre as coisas boas. Então, assim, Deus, ele leva a sério, né, nossas palavras. E um ponto importante de como é importante a gente estar ali perto, estudando e questionando também a questão da leitura. Se você lê de forma rasa, né, esse capítulo, você pensa assim: a mulher, isso é uma desvalorização, é um controle, né, é um machismo religioso, porque você leu por cima, mas se você se apega mesmo e você de fato vai ver o que Cristo está querendo dizer, ele está querendo trazer para a gente uma responsabilidade compartilhada, né? De fato, porque como a palavra diz, o homem é a cabeça, então ele não vai anular ali um voto por capricho dele, mas ele vai assumir junto com você, mulher, a consequência e a prática daquele voto, né? Então é muito importante a gente estar junto ali da palavra, para a gente não distorcer também, né, aquilo, porque o que Deus quer é que a autoridade assumir responsabilidade. Então, o marido ele está ali junto com a mulher para assumir a responsabilidade do voto dela junto com ela, né? Então, eu lembro que eu estava trabalhando numa obra e dos engenheiros que trabalhava comigo, não lê a Bíblia porque a Bíblia, a cada palavra, ela infere 10 direitos humanos, né? Ele falando. E na época eu não tinha essa parte íntima, e para a gente é muito importante também a gente aprender mais sobre a palavra, para também, num momento desse, a gente ter como debater sobre, né? Porque só de fato quem lê a palavra e quem estuda é que consegue ter o entendimento e discernimento do que Deus está querendo trazer para a gente. Porque a palavra, ela é a verdade. Então, hoje, lendo esse capítulo, eu vejo que não é uma questão de o homem que é oprimido, de maneira nenhuma. Deus está fazendo de uma forma que diz assim: a pessoa que está ali ao teu lado, que é a cabeça da tua família, ele vai assumir as consequências espirituais pelo aquele seu voto. Então, para mim, gente, está sendo sensacional. Só tenho que agradecer imensamente a todos vocês, porque a Aninha, a Kátia que traz, mas cada um que fala aqui e soma, né? Porque às vezes é muito corrido, né? Aí passa batida alguma coisa, e tem outra pessoa que vem e traz alguma coisa. Então, para mim, está sendo engrandecedor. Muito, muito obrigado, gente. E voltem logo, por favor. Eu sei que todo mundo tem que ter um tempo, estarem ansiosos aqui esperando esse retorno. Ainda, não posso deixar de falar. Escudeira tem que dizer alguma coisa. Eu quero agradecer, porque a gente só pode agradecer esse amor de vocês, essa nossa amizade, tantos anos, minha eterna líder. E eu quero dizer que o bom daqui é a gente não é só estar na presença em conjunto, porque ouvir a palavra de Deus ele está aqui no nosso meio, mas é que a gente possa estar sempre, ainda mais num mês desse, né? Usando isso para a reconciliação do mundo, para estar com os outros, para levar esse amor, para sentir esse tempo, né? Eu ouvi ontem de uma outra líder de um curso que eu faço, ela dizendo assim: como é difícil o mês de dezembro, porque o mês de dezembro você às vezes acha é tudo tão corrido, as pessoas passam correndo, as coisas acontecem rápido demais, e eu diria a vocês: pare e sinta, ele está com a gente, ele está aqui. Então, que isso seja expandido, né, nesses votos, nesses compromissos para o mundo, que a gente possa estar levando
um pouquinho desse amor, disso que a gente faz aqui, para quem está ao nosso lado, que ainda não conhece esse prazer de estar com ele. Obrigado, viu, Aninha? Obrigado, Kátia, que eu sei que ela não está aqui, mas ela vai ouvir depois. É, Um beijo no coração de todos nós, do meu pastor eterno, e que a gente possa sempre conviver por muito, muito tempo ainda, porque é muito bom ouvir a palavra dia de domingo, aqui. O pessoal, não, porque tem a palavra lá na igreja. Olha, não é a mesma coisa do que ouvir de vocês. E é só falta eu ir lá para as 4h30, que qualquer dia desse eu vou, para estudar mais ainda, viu? Beijo grande, Feliz Natal, amo amém. você. Beijo, queridas. E assim, enquanto Priscila estava falando, né, eu estava aqui pensando também uma coisa, só que eu queria dizer, essa submissão ao marido, né, e a palavra de Deus ao Senhor é o que traz proteção para a gente, para a nossa vida, né? A gente pensa assim que, eu vou, né, me submeter, não sei o quê, mas isso traz honra, isso traz cuidado, isso traz proteção. É tão bom a gente ser cuidada, a gente ser honrada pela nossa obediência, pela nossa submissão ao nosso marido, a Deus e à sua palavra, não é? Então, que a gente possa desfrutar disso, desse cuidado, dessa proteção, com prazer, com alegria, né? Amém, queridas. Vou sentir só, mas vai ser breve, né? A gente está aqui em clima de despedida, mas vai ser breve. E também que o Senhor abençoe aí as nossas férias. Pastor querido, o Senhor está por aí? Hoje tem dia de sim, lá na igreja, na ZN, hoje pela manhã. Grande festa, né? Dia do sim é sempre uma maravilha. E a gente vai estar lá. Hoje também tem bazar lá na igreja, tá? De manhã e à tarde, o dia todo. Só dando uns spoilers aqui da programação. Tá com o microfone fechado, pastor. Mas a gente tá lhe vendo. Bom dia, gente. Maravilha. Estamos aqui, estou no caminho ainda da igreja e é muito bom a gente ter chegado até aqui. A gente olha para trás e aí vê até onde a gente chegou cada manhã de domingo, muito especial. Agora, eu queria só deixar claro que é, não é férias de leitura da palavra, não. A leitura da palavra não é semanal, ela é diária. Então, que a gente persevere aí na busca, né? Porque o Espírito Santo ele nos dá entendimento da palavra aqui. É um momento rico para a gente compartilhar, a gente aprofundar coletivamente. Mas existe sempre uma leitura devocional, pessoal, né? Individual, aonde o Espírito Santo fala a cada coração. Então, encorajando todo mundo a que possa, talvez, enfim, revisitar os temas, né, os livros que foram vistos aqui, para agora com um pouco mais de perspectivas. Então, é sempre bom a gente, quando revisita algo que um dia foi explicado, foi falado, então a gente vê sobre uma nova ótica. Então, que todo mundo se sinta estimulado aí a aprofundar, a pegar-se mesmo as escrituras, tá bom? Então é isso. Hoje nós também teremos o último momento da classe desse ano, né? Da classe presencial, que temos às 16h30. Eu estarei lá hoje ministrando sobre os personagens, a cena do Natal, né? A cena lá no Evangelho de Mateus, né? Então, a cena do Natal, a gente vai ver comparação com a cena de Lucas. Então, vai ser um momento também muito legal. Se alguém tiver a disponibilidade, hoje estaremos lá às 16h30. Bom, é isso aí. Chegando, então,
na igreja já já, dia do sim hoje, como a Ana falou, hoje é dia de festa, e de se alegrar com essas pessoas que estão se comprometendo com a igreja de Jesus Cristo. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa janela que tu nos abre, Pai. Obrigado porque o Apegando-se traz a cada um de nós, Pai, um momento de se deleitar, de aprofundar coletivamente na tua palavra, mas que isso possa servir, Pai, como um impulsionador para que a gente queira cada vez mais ter profundidade, ter intimidade com a tua palavra, que os teus valores, os teus princípios passem a ser os nossos valores, os nossos princípios. Te agradecemos por tudo. Obrigado pela vida de Ana, obrigado por sua dedicação, obrigado pela vida de Kátia. Ó Pai, que tu possa estar abençoando as tuas filhas aí nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tchau, gente. Amém. Amém, meninas. Obrigada pelo Beijo. resumo, Nanda. Ficou ótimo. Beijo a todas. Amo todas aqui, viu? Beijo. Beijo, gente. Boas festas. Boas festas Boas para todos. festas.